Pessoal, presta aí, ó. Esse silêncio virar pra frente, prestar atenção aqui. A partir de hoje nós vamos começar a falar de filosofia analítica. Uma escola filosófica que vai se desenvolver a partir do século XX. E o que foi a filosofia analítica? Analítica vem de análise. O que é análise? Observar. Muito mais do que observar. Tirar algumas coisas desse lado. Tirar algumas partes da... Analisar significa dividir em partes. E o que a filosofia analítica vai buscar dividir em partes? A história. Na verdade, ela vai se voltar para algo bem específico. Ela vai analisar a linguagem. A linguagem que a gente usa. Numa frase, por exemplo, analisando, ela é composta de quê? Sujeito, verbo e predicado. É composto também de palavras. Então a filosofia analítica ela vai buscar então compreender a nossa linguagem e como nós usamos essa linguagem e como ela também pode nos levar a erros e como nós podemos nos livrar desses erros. Então isso é chamado de virada linguística da filosofia. A filosofia durante boa parte dessa história esteve voltada para a realidade, tentando compreender a realidade. Agora, para a filosofia analítica, ela vai dizer o seguinte: antes da gente tentar compreender a realidade, a gente tem que compreender a linguagem que a gente usa para descrever a realidade. Muitas das palavras que nós utilizamos não têm correspondente na realidade. Então essas palavras é que geram os equívocos, os problemas de linguagem. A maior parte dos problemas não são problemas reais, mas problemas de linguagem, de mau uso da linguagem. Isso já aconteceu com vocês? Você fala uma coisa para a pessoa, ela entende outra. E aí a confusão está armada. Por quê? Porque você ou a pessoa utilizou a linguagem de forma equivocada. Então eles vão empreender uma análise lógica da linguagem. E vocês sabem o que é lógica? Algo. Não é? Algo que é. Com a obviedade. Inclusive o professor uma vez perguntou para os alunos o que era lógica. Aí uma aluna falou: lógica, professor, é o seguinte: hoje eu acordei de manhã, não vi, aliás, eu vi a Ferrari do meu pai na garagem, então eu concluí, por lógica, que ele foi trabalhar na Lamborghini. Sai acabou isso? Oi? Sai acabou isso? Aí o outro falou: ah, então já sei o que é lógica, professor. Lógica é o que aconteceu hoje de manhã. Na hora que eu acordei, eu vi que o Fusca do meu pai estava na garagem, então eu concluí, por lógica, que ele foi trabalhar de busão. Aí o outro falou: ah, então eu entendi, professor. O que é lógica? Hoje de manhã, na hora que eu acordei, eu vi minha avó indo para o banheiro com um jornal. E aí, por lógica, eu concluí que ela só poderia ter ido cagar, porque ela não sabe ler, né? Então isso é a lógica, né? Tem também a história do português, vocês conhecem? O português encontrou um brasileiro e o brasileiro estava lendo um livro. Aí o português falou: que livro é esse, brasileiro? O brasileiro falou: é um livro de lógica. Lógica? O português perguntou: o que é lógica? Ele falou: lógica é o seguinte: eu estou vendo aí que você está com um saquinho de ração para peixes. Não é isso? Ele falou: sim.
Então, se você está com um saquinho de ração para peixe, provavelmente você tem um aquário em casa, não tem? Você falou sim. Como é que você adivinhou? Por lógica. Aquário em casa, eu presumo que você tenha ter um filho. Você falou sim. Como é que você adivinhou? Porque é lógico, né? Se você tem um aquário em casa, você deve ter um filho que deve cuidar junto com você desse aquário. Inclusive, você deve ter dado o aquário de presente para ele. E se você tem um filho, por lógica, você deve ter uma esposa. E ele falou sim. Então, eu posso concluir por lógica que você é heterossexual. Aí o professor é genial. E aí ele foi e comprou um livro de lógica. E aí ele está lá lendo um livro de lógica, português, aí chegou outro português dele e falou: português, que livro que é esse que você está lendo? Ele falou: é um livro de lógica. Aí ele falou: o que é lógica? Ele falou: lógica é o seguinte, você tem um aquário em casa? Aí o cara foi e falou: não, não tem não. Então falou: então você é viado. Nossa, é bom. Essa é a lógica. Não tem aquário, não tem filho, não tem mulher, então é você. Segundo a lógica do português. Oi? Pior que eu não tenho, então. Então, isso foi a virada linguística. Vocês estão preocupados em fazer uma análise lógica da linguagem. Pois é. Aí fodeu, né? Quem tem aquário em casa? Temos poucos heterossexuais no dono da sala. Então quem foi o Bertrand Russell? A filosofia da analítica é também denominada então, a filosofia analítica também é conhecida como filosofia da linguagem e neopositivismo. Nossa, vou bater no centro. O positivismo era uma corrente filosófica do século XIX que dizia que somente a ciência pode resolver os problemas humanos. O neopositivismo ele vai dizer que a ciência, só ela pode resolver os nossos problemas, mas antes ela precisa empreender, por isso neo, uma análise linguística, uma análise da linguagem que ela usa. E a linguagem científica deve ser uma linguagem diferente da linguagem que a gente usa no dia a dia. Ela precisa ser uma linguagem mais precisa, que não dê margem para ambiguidade, para equívocos. E aí então a ciência passa a usar que língua para empreender os seus estudos científicos? Qual que é a língua utilizada pela ciência, pessoal? Latim, né? Por que a ciência usa o latim? Porque é uma língua morta. E o que acontece com língua morta? As palavras, além de ninguém entender, as palavras, elas não ganham outros sentidos e outros significados a partir do seu uso. Então, por isso que tem que ser uma língua morta. Já a língua viva, por exemplo, o português, uma palavra ela começa com um significado e depois, com o tempo, ela vai ganhando outros significados. Por exemplo, o sujeito foi lá e fez um buraco no chão e aí ele deu o nome àquilo de buraco. Com o tempo, a palavra buraco foi ganhando outros significados e foi sendo usada para designar outras coisas. Pois é. A roda, né? O anel. O menino de ouro, né? Que se derreter dá o anel. Olha só como é que as coisas vão ganhando significados diferentes. Anel, que era para designar um objeto, hoje significa outra coisa. O funk é isso, né?
transformar e dar outros significados. Vou passar cerol na mão, né? Vou mostrar que eu sou tigrão. Vou aparar pela rabiola, né? A rabiola que era, tá falando tudo aí de soltar pipa, né? Mas isso ganhou outro significado. E um significado sexual. Então as palavras, com o tempo, elas vão ganhando outros significados. Por isso que a língua morta é usada na ciência. Porque como ela está morta, as palavras não são usadas no cotidiano e não ganham outros sentidos, outros significados. E por isso, então, que o neopositivismo vai buscar isso. E vai buscar eliminar da ciência toda palavra que não tem um correspondente na realidade. Por exemplo, quando eu falo a palavra mesa, ela tem um correspondente na realidade. Esse objeto aqui, não tem? Agora, quando eu falo a palavra Deus, não tem um correspondente na realidade. Então, essa palavra deve ser abolida da ciência. A ciência só serve para descrever coisas que são coexistentes na realidade. Então, toda palavra que não tiver um correspondente na realidade, ela deve ser abolida. É isso que a filosofia analítica vai fazer. Vai descartar uma série de palavras que, segundo ela, nós não devemos utilizá-las, porque são palavras sem nenhum correspondente na realidade. Quem foi o Bertrand Russell? Um filósofo galês, país de Gales, né? Que viveu na transição do século XIX para o século XX e vai ser um importante representante da filosofia analítica. Então, em sua análise lógica da linguagem, o Bertrand Russell vai dizer isso. Todas as palavras que não possuem correspondente na realidade, correspondente concreto, elas devem ser eliminadas do discurso científico. Como eu disse, Deus, alma, espírito, todas essas coisas que não têm correspondente na realidade, ou que não podemos conhecer de forma sensível, empírica, através dos sentidos, essas palavras devem ser abolidas. Então essa é a análise lógica que ele vai fazer da linguagem. E ele vai falar que existem muitos falsos problemas que nascem do mau uso da linguagem. Por exemplo, deu horário? Então é isso aí. Na próxima aula a gente continua.